Hebreus capítulo 1. Nós leremos os versos 1 e 2. Quem não achou pode olhar para o telão. A Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse você não precisa abrir, Isaías capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tanto no livro de Hebreus, quanto no livro de Isaías e nos demais livros da Bíblia, nós vemos a intenção de Deus em falar conosco pessoalmente, individualmente, coletivamente, diretamente aos nossos corações, de maneira que a gente compreenda o que Ele quer e então possamos executar a sua vontade. Ou seja, é primordial nessa vida que nós temos cristã, saber ouvir e obedecer a sua voz. O segredo do bom cristianismo, de um cristianismo crescente, emergente, é saber ouvir a voz de Deus. Muita gente quer fazer uma série de coisas, mas o básico, o arroz com feijão, é saber ouvir a voz dele. Por favor, feche os seus olhos, curve sua fronte. Pai, nós queremos te agradecer imensamente por essa manhã, por estarmos mais uma vez na tua casa, para estudar a tua palavra, ouvir a tua voz, a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso nos expomos à tua palavra, ao teu Espírito, para que Ele possa nos guiar a toda a verdade, abrindo o nosso entendimento, clareando a nossa mente e fazendo com que a tua vontade se cumpra, se torne fácil para cada um de nós. Nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar vivos, saudáveis, vestidos, alimentados na tua casa. Por isso nós rendemos louvores ao teu nome, por todos esses privilégios mencionados, colocados diante do Senhor. Muito obrigado, oramos agradecidos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Hoje eu quero falar, irmãos, talvez de uma grande interrogação, de uma grande pergunta que permeia o coração de muitas pessoas. Talvez seja a sua indagação do dia de hoje. Você já acordou com essa indagação, com essa pergunta diante de Deus, diante de tantas coisas que você tem escutado, mas principalmente não tem conseguido escutar a voz de Deus, como ela é diferente de todas as outras vozes que você pode mensurar dentro de você hoje de manhã. A Bíblia diz que a voz de Deus é como voz de muitas águas, é como voz de trovão. Ela se diferencia de todas as outras vozes. E a gente vê que desde o início da criação do homem, Deus sempre teve interesse. A iniciativa sempre foi de Deus em procurar um homem para poder falar, para poder se relacionar, para poder se tornar íntimo deste homem. A Bíblia narra uma belíssima história de Deus conversando todos os dias com Adão, na viração do dia, no final do dia, início da noite. Imagine Deus vindo visitar Adão nesse contexto, final de dia, início de noite, ao cair da tarde, aquele sol bonito, ensolarado, vai esvaecendo, vai escurecendo, e Deus falando com Adão. Porém, a Bíblia diz que quando Adão pecou, cessou essa liberdade que Adão tinha. Por outro lado, nós temos milhares de outros exemplos de Deus procurando falar com a sua criatura, procurando estreitar o relacionamento, diminuir a distância. Talvez você chegou hoje de manhã aqui sem a voz de Deus no seu coração, ribombando de maneira tonitruante, que você consegue ouvir de maneira clara a voz de Deus dentro de você.
Porém, algumas outras pessoas não têm tido essa enorme liberdade, essa enorme facilidade para poder ouvir a voz de Deus, o que contraria muitas passagens da Bíblia, como essa que nós falamos. Deus criou, irmãos, formas diferentes de falar comigo e você. Deus criou maneiras diferentes para chamar a nossa atenção, para falar ao nosso coração. Ele é a pessoa mais interessada em poder falar comigo e com você. Deus não é um Deus enigmático. Deus não escolhe, Deus não é seletivo para dizer: eu vou falar com Antônio em detrimento de Pedro e não falo com Maria. Não, irmãos, o que Deus quer é falar com todas as pessoas de maneira clara, previsível. Isso é lindo em Deus, saber que Deus tem procurado pessoas para poder caminhar com ela. Por isso não é à toa que a Bíblia o chama de Emanuel, Deus conosco. Essa história de Deus está muito longe, porque nós somos pecadores. Isso já não confere mais com as Escrituras. Muito pelo contrário, Deus se manifestou por meio do seu Filho, enviou o seu Filho à terra para poder tornar esse convívio, esse relacionamento real, próximo, íntimo, verdadeiro, que não sobrasse dúvida a quem quer que seja. Por isso, quando ele assume a cruz do Calvário no meio do seu lugar, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Até então, apenas poucas pessoas tinham o privilégio de estar diante de Deus, principalmente aquelas que realizavam os seus ofícios, reis, profetas e sacerdotes. Quando Jesus assume o meu e o seu lugar na cruz, a Bíblia diz que o véu era rasgado, o que nos separava de estar diante dele foi tirado, facilitando o acesso a quem quer que seja, do rico, do pobre, do branco, do negro, do jovem, do adulto, do velho, da criança. Todos têm acesso livre à presença de Deus. Talvez alguns vieram de uma religião como eu vim, dizendo que nós não éramos dignos de comparecer pessoalmente diante de Deus, por isso precisávamos de intermediários. E a Bíblia diz que esse intermediário chama-se Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Ele é o único que está diante de mim e diante de você. Todos nós temos esse enorme privilégio de estar diante dele. A gente vê Deus fazendo coisas que talvez você nem imagine, para poder falar com o homem, para poder despertar a atenção do homem. Deus foi claro com uma criança, para que você veja que não existe nenhum tipo de impedimento para Deus falar com qualquer pessoa. Deus esteve no templo chamando por Samuel 3 vezes diferentes, em 3 momentos distintos, até que o profeta havia entendido que Deus queria falar com Samuel, e o profeta dá uma direção a Samuel e diz: a próxima vez que você ouvir alguém chamando o seu nome, você tem que dizer: fala, porque o teu servo ouve. Em outro texto, em outra passagem, nós vemos Deus falando através de uma mula. Você consegue imaginar Deus usando uma mula para falar ao profeta, para poder chamar a atenção do profeta? Imagine você caminhando com uma mula do seu lado ou em cima dela, e ela falando com você: ei, você não pode fazer isso, você está indo num caminho errado. Já pensou, irmãos? Você tem um papagaio em casa, ele te acorda profetizando nos seus ouvidos. Ou você tem um cachorro, ninguém está em casa, e ele começa a latir e falar com você. Deus usou uma mula para falar ao coração de um profeta.
Deus usou outras situações para poder ditar normas das relações pessoais entre família, igreja, sociedade. Deus ditou que tipo de modelo de roupa os sacerdotes precisavam usar. Deus vinha com detalhes, com pormenores, que tipo de estola precisava ser feita. E a gente começa a descobrir que Deus tem uma vontade enorme de falar com o homem que Ele mesmo criou. Porém, existem algumas coisas que nos afastam de ouvir a voz de Deus, que nos impedem literalmente de ouvir a voz de Deus de maneira clara, de maneira consolidada. E é muito importante que você busque ouvir a voz de Deus, como você come, como você toma banho. Você não pode se acostumar a não ouvir a voz de Deus. Sabe o que eu imagino, irmãos? As pessoas se acostumam, entram numa rotina. Quando eu estou ensinando aos homens, eu costumo dizer que é muito fácil você estabelecer uma rotina na sua vida, um hábito simples, com que você está acostumado mais ou menos a conviver com ele. Você monta um hábito, você estabelece um hábito, uma rotina de vida entre 21 e 35 dias. Se você ficar nesse período sem ouvir a voz de Deus, você vai se acostumar e isso vai virar uma rotina para você. Não ouvir a voz de Deus, não se importar com ela. Você vai achar tudo normal e natural. É normal, é natural não ouvir a voz de Deus. Você vai entrar num ciclo de vida automático sem ouvir a voz de Deus, porque você montou uma rotina em cima disso. É muito perigoso ser um cristão cuja pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, não tem uma direção clara. Por isso há um anseio, um desejo absurdo por profetas. As pessoas, quando elas não ouvem a voz de Deus, elas ficam desesperadas. O Espírito que habita em nós, ele clama pelo Pai, ele chama Abba Pai. Esse Espírito que habita em nós está clamando ardentemente pelo Pai. Ele está fazendo esse desejo, essa necessidade existir dentro de você. Não raras as vezes as pessoas procuram as religiões para poder matar essa vontade, descedentar essa sede de ouvir a voz de Deus, do divino, do eterno. As pessoas querem, mas muitas vezes elas se encaminham para lugares ermos, equivocados, errados na intenção final de ouvir a voz de Deus. Mas o que pode me atrapalhar ouvir a voz com clareza, com direção, com objetividade? Primeira coisa que pode impedir Deus de se manifestar para mim de maneira clara: meus pecados e minhas iniquidades. Meus pecados e minhas iniquidades. O livro de Isaías, ele é muito claro. No livro, capítulo 58, versos 1 e 2, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para não nos poder ouvir. Mas, olha a conjunção adversativa, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de mim e de você. Existe um teto que nós estabelecemos, nós criamos um impedimento quando pecamos contra o Senhor. Não é que Deus não queira falar, porque eu provei para vocês que a intenção primária de Deus sempre é falar ao meu e ao seu coração. É desejo de Deus, é condição natural falar com os homens que Ele criou, com os seus filhos por quem Ele morreu. Porém, existem pequenas coisas que nos atrapalham de ouvir com clareza a sua voz. E uma delas é o pecado.
E pecado significa errar o alvo, o objetivo de Deus. Todas as vezes que nós erramos o alvo, erramos o que Deus queria que nós fizéssemos, nós criamos esse impedimento para nós mesmos. Impedimos Deus de se manifestar. Pastor, mas Deus é soberano. Sim, irmãos, mas quando Ele cria regras, Ele mesmo as respeita. Ele mesmo as segue. E Ele criou essa regra. Quando vocês errarem o meu objetivo, quando vocês deixarem de fazer o que é correto, eu não falarei com vocês. Houve um maior tempo em que Deus ficou em total silêncio na face da terra. No período interbíblico que durou 400 anos. Nesse período houve um silêncio absurdo de Deus com as suas criaturas. Absurdo. Imagine você viver numa época onde Deus não fale, onde Deus resolve ficar completamente calado, inerte, impossibilitado de se manifestar. Porém, há uma vontade, um desejo expresso de Deus falar comigo e com você. É como o pai em relação aos filhos. Ninguém bate porque quer, irmãos. Ninguém bate de bom grado. Ninguém disciplina porque é gostoso, é maravilhoso. Nós fazemos isso para corrigir, para ajustar as coisas. E Deus criou alguns dispositivos para chamar a nossa atenção. E no Salmo 32, isso fica claro, quando o pecado, o erro, se interpõe entre nós e o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 32, eu amo esse capítulo, porque ele é o norte para nós. Ele é um divisor de águas dentro desse relacionamento com Deus. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Observe que quando você retém a verdade, quando você impede você mesmo de desabafar, de confessar os seus pecados, você começa a atrair prejuízos à sua vida. O salmista declara aqui nessa passagem que enquanto ele calou, enquanto ele deixou de confessar os seus pecados, os seus ossos envelheceram. Pelos meus constantes gemidos todos os dias. Imagine você estar ao lado de uma pessoa gemendo de dor todos os dias por consequências diversas. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Porém, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei mais. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Verso 8, para mim o principal: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Observe, irmãos, que depois que o salmista tira todo o impedimento, coloca todas as suas mazelas para fora, consegue absolver os seus erros, consegue perceber a extensão do seu pecado e pede perdão a Deus, tudo volta a ser restabelecido na vida de Davi. Tudo volta a ser como antes. E o verso 8 aqui, ele é básico para uma caminhada de fé com Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando Ele abre o caminho, quando Ele tira todas as coisas ruins, quando Ele tira todos os impedimentos, o que acontece? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir. Me preocupa muito pessoas que se dizem filhas de Deus, servos de Deus, cristãos genuínos, que não têm clareza e não têm direção,
não tem objetivo definido, não tem rota. Irmãos, você não precisa estar arriscando tomar algumas decisões. A Bíblia diz que quando não existe nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de problema, haverá instrução, haverá proximidade de Deus com você. A Bíblia diz, sobre as minhas vistas te darei conselho. A Bíblia diz, quando você não saber ou não souber para onde ir, você vai ouvir uma voz por detrás dos seus ouvidos dizendo, este é o caminho, andai por ele. A Bíblia diz no capítulo 119 do livro de Salmos, que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Ela vai ter que iluminar, colocar um facho de luz, estabelecendo os critérios da sua caminhada e da sua trajetória, abrindo caminhos, mostrando o que precisa ser feito e como deve ser feito. Esse é o caminho natural, normal para quem estabeleceu uma vida ampla, correta diante de Deus. É muito bom andar com Deus. Eu fico imaginando, irmãos, uma pessoa que já andou com Deus, experimentou o mover, a ação do Espírito Santo, milagre, e se desvia desse caminho, dessa trajetória, ele fica perdido no escuro, tateando, sem saber o que fazer. Outro dia, eu estava passando mal de noite com problema de refluxo. Minha filha se casou, já tem quase 3 anos, e eu fui para o quarto dela para não incomodar minha esposa, e à noite eu tive que me levantar para poder vomitar mesmo. E aí eu fui ao banheiro e fui no automático para poder vomitar no banheiro, lá no vaso, e eu não acendi a luz. Eu estava com tanto sono que acertei minha canela no vaso, fiz o que eu tinha que fazer, voltei para o quarto e eu falei, eu acho que minha canela está doendo. Mas não consegui levantar de tanto sono que eu estava. Aí eu fico pensando, irmãos, como é difícil você caminhar nesse mundo sem uma direção clara de Deus. Você vai errar bastante, você vai ter muitas consequências, talvez algumas delas você vai conseguir corrigi-las, talvez outras não existe correção, o dano será definitivo, então nós precisamos de instrução. E quando a gente fala em pecado, a gente pensa em coisas grosseiras, pensa em coisas grandes, matar, roubar, beber, fumar, adulterar. Mas uma simples falta de verdade pode ser um grande impedimento para a gente deixar de ouvir com clareza o que Deus tem para nós. Uma simples falta de verdade. E quando a gente fala falta de verdade, pastor Marcos, eu só me lembro dos senhores deputados e senadores, quando eles estão em comissão falando um com o outro, para que eles não agridam diretamente o seu oponente, ele chega para os seus pares e diz, Vossa Excelência faltou com a verdade. O que isso significa? Vossa Excelência está mentindo. Então, quando nós mentimos, nós acarretamos alguns prejuízos. E um dos maiores dos prejuízos não é só ter faltado com a verdade, não é apenas ter ferido a integridade, é ficar sem ouvir a voz de Deus, sem ter a direção clara de Deus. E aí talvez você pense que mentir também seja só em situações gritantes. Por exemplo, a falta da verdade, faltar com a verdade, pode ser simplesmente alguém ligar para a sua casa, perguntar se o seu esposo está, e você escuta a esposa tomando o telefone, e ele faz assim, se for para mim. Aí a pessoa pergunta, seu marido está? Aí a pessoa diz, não. Você foi totalmente verdadeira? Não, você mentiu. Você faltou com a verdade. Aí você pode dizer, não, ele não estava na cozinha. Quer enganar quem? E você pode enganar, o capeta não. Ele quer te pegar. Você faltou com a verdade.
vai tomar um crédito. A pessoa pergunta, quanto você ganha? Você ganha 2. 4. Para tentar aumentar o valor do seu crédito. Você mentiu? Você mentiu, irmão? Por uma situação de um crédito maior, você tem um grande problema. Você cria um teto, um impedimento para Deus abençoar você, falar ao seu coração. Olha o tanto de coisa que nós podemos nos prejudicar. Quando você julga uma pessoa, a Bíblia diz, irmãos, não julgueis quem quer que seja. Não julgue, porque isso pode trazer impedimentos para Deus guiar você, para Deus falar ao seu coração. Um dia eu atendi o irmão, ele é promotor e tudo, falou, pastor, queria que o senhor tirasse uma dúvida. Eu estou atendendo um caso na promotoria e a pessoa disse que estava se separando da mulher e tudo, a gente descobriu que ele era evangélico, eu falei que era também, da igreja e tal. E ele disse que estava se separando porque ele foi a um monte de oração e Deus disse a ele que a mulher com quem ele estava casado não era a pessoa escolhida, que ele tinha que se separar dessa e casar com uma terceira. Deus falou com essa pessoa, irmão? O capeta falou com essa pessoa, o chifrudo, o mentiroso falou com essa pessoa. Como é que Deus pode desmontar uma verdade que Ele mesmo criou? Quando a Bíblia diz para não se separar, não divorciar, exceção feita a essa regra ao adultério. Essa pessoa que procurou esse promotor disse que Deus havia determinado que ele se separasse, porque aquela pessoa não havia sido escolhida por Deus. Gente, quem aqui não tem impropério dentro do casamento? Eu vou fazer 29 anos de casado, ano que vem, 29 anos. É claro que nós já discutimos, é claro que nós já tivemos algumas situações drásticas, algumas discussões que passaram do tom normal, natural. Mas eu não posso chegar, a gente brigou, agora eu vou me separar de você e vou escolher outro, porque Deus não quer que a gente fique brigando. Gente, tudo isso tem que ser superado, vencido. Tudo pode ser superado. Mas o que eu quero dizer é que quando você peca, você fica sem instrução, sem direção, sem clareza de saber o que fazer, para onde ir e como fazer as coisas. Essa é a realidade. Você fica tateando. Tem gente que pensa que o problema é a igreja. Eu vou trocar de igreja, eu vou para a igreja tal. Irmãos, Deus fala conosco no deserto. Deus fala conosco no banheiro. Deus fala conosco no carro, no metrô, no avião. Deus fala conosco. O problema não é o lugar, o problema é o impedimento que foi criado. Eu nunca mudei de igreja. Quando eu era membro da igreja, eu sempre fui membro de uma mesma igreja. Eu saí da minha igreja local uma vez, para poder ir num projeto de jovens em uma outra igreja, quando se tinha Conjuban. Eu me lembro que eu fui nessa igreja chamada PIB, Primeira Igreja Batista do Bandeirante, uma única vez. E Deus sempre falou ao meu coração. O problema não é a igreja, irmãos. O problema não é a situação geográfica. O problema está em nós. E eu preciso descobrir qual o impedimento eu estou criando para Deus não falar comigo, se é natural Ele falar, se Ele cria maneiras diferentes e diversas para poder trazer direção e clareza à minha vida. Segunda coisa que precisa ficar claro, porque Deus não está falando comigo ou com você. Muitas vezes
muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, falta-nos o desejo de obedecer a Deus. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia está dizendo, irmãos, você tem que querer, você tem que ter vontade para ouvir a voz de Deus. Quantos de fato estão interessados em ouvir a voz de Deus? Como você está interessado às vezes de comer uma carne, de comprar um sapato, de fazer uma viagem, você luta por aquilo, você trabalha arduamente por aquilo. Mas quantos estão de fato interessados em ouvir com clareza a voz de Deus? A Bíblia diz que Jacó lutou uma noite inteira com o Senhor e prevaleceu para poder ter a voz de Deus na sua vida. O que nós estamos fazendo para poder ouvir a voz de Deus? Talvez até você queira ouvir a voz de Deus, porém, você não está 100% comprometido em obedecer o que Ele vai falar. Gente, nós precisamos lembrar de uma coisa: Deus é soberano. Deus tem vontade própria e vontade bem firme. A Bíblia diz que Deus é o mesmo, Deus não muda, Deus não oscila de acordo como eu e você. Um dia ele acorda bem, um dia ele acorda mal, de manhã ele está feliz, no final da tarde ele já não está tão feliz. Pastor Cláudio Duarte conta uma história da mulher dele, do relacionamento. Eu posso falar aqui, porque ele contou num auditório público, numa igreja, especificamente na igreja do meu cunhado. Ele falou: irmãos, sou muito diferente da minha mulher, mas muito. A gente está casado é porque nós nos amamos e Deus tem um propósito. Eu acordo, eu fico pensando: meu Deus, que dia maravilhoso, que sol é esse, que oportunidade de viver esse plano de Deus nesse dia. Ele acorda com vontade de viver. A mulher dele acorda, a pastora Melry, que hoje está completamente transformada. Meu Deus, mais um dia, o que vai nos acontecer hoje? Dá-me força. Ou seja, são duas situações completamente distintas e diferentes. Talvez uma pessoa queira muito ouvir a voz de Deus, a outra pouco importa. Mas não é apenas isso que vai fazer a diferença. Se você tiver no seu coração a intenção de ouvir e ser seletivo, eu vou ver se é fácil cumprir ou não o que Deus quer. É claro, irmão, que nós servimos um Deus muito inteligente. Ele sabe com que intenção você está diante dele, com que intensidade de desejo você o procura, se existe disposição no seu coração em obedecê-lo. Por exemplo, quem é jovem aqui, não é casado, levanta a mão. Bem alto aí, deixa eu ver. Jovem não casado. Tá bom. Jovem que namora, não é casado, mas namora, levanta a mão. Imagine, você está hoje de manhã aqui, você entra, sai de casa com a intenção: Deus, fala comigo hoje, quero ouvir se fulano é meu marido, se eu tenho que casar com ele. Dispõe o meu coração para poder saber a tua vontade acerca disso. Vamos dizer que o Wesley fosse uma pessoa, um jovenzinho, um mancebo que apenas namorasse, tivesse os seus tempos áureos de 17, 18 anos. Estava namorando e ele chega: Senhor, fala comigo hoje. E ele está aqui no culto, por uma razão ou por outra, Deus olha para ele e fala: essa pessoa com quem você está não é a pessoa que eu tenho escolhido. Nessa situação, Deus pode falar, porque ele não está casado ainda, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, os bens e a herança vêm dos pais. Ou seja, você que é pai, tem que ter herança para dar aos seus filhos.
A casa e os bens vêm como herança dos pais. O quê? Então você está ouvindo hoje, irmão. Você tem que ajudar seus filhos. Posso ouvir seu amém? Você que é pai aqui, tem filhos, levanta a mão. Começa a juntar e guardar a herança para os seus filhos. Eu já dou em vida. Eu já ajudo meus filhos desde sempre. Falou, ó, quando eu morrer, não tome nada da sua mãe, que parte de vocês já está tudo dado. Está tudo entregue. Aí, Deus chega para o Wesley, não é essa pessoa que eu tenho para você. Eu escolhi uma mulher que será missionária, uma pastora. Aí ele chega assim, pastor, gosto demais dela, não tem jeito de separar não. Eu queria que Deus falasse, mas falasse tudo, menos isso. Pastor, amo de paixão, vou separar não, vou terminar não. Aí, já viu aquelas besteiras de jovem de 17 anos? Vem à igreja, Senhor, fala comigo. Aí o cara ajoelha aqui. Se é da tua vontade, que a luz em cima da minha cabeça se apague. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, ô irmão da luz, me ajuda aí, apaga a luz aqui, ó. Essa daqui da frente. Não, mas eu sou o diretor, tem que seguir o script do diretor. Ajuda aí. Aí o cara está aqui na igreja. Senhor, se for da tua vontade, que a luz que está em cima de mim se apague. Opa! Aí ele se contenta, claro que não, irmãos. Aí ele quer mais uma resposta, até ele achar que não é vontade de Deus. Esse cara entrou aqui com vontade de cumprir o propósito de Deus? Não. Deus vai voltar a falar com ele? Não. Ele não quer obedecer o que Deus fala ao seu coração. É crucial, é preponderante para Deus falar com você, ter um coração obediente. Está disposto? Eu queria ser economista, eu trabalhei por isso, eu estudei para isso. E quando eu fui fazer o meu vestibular, estava pronto, e passei o olhar e o dedo na lista e não vi o meu nome na lista. Eu saí andando naquela W3 inteira e chorando até a última parada da W3, chorando. Porque Deus disse, eu não tenho isso para você, eu te chamei para ser um pastor. Eu falei, Senhor, eu não quero ser pastor. Eu não tenho vocação para ser pastor. Eu não desejo ser pastor. Eu sei que Deus foi afunilando tudo, até que um dia eu tive que abrir o meu coração integralmente e dizer, eu aceito ser pastor. Irmão, como eu sofri. Eu não tinha jeito, eu não tinha traquejo. A primeira vez que eu fui pregar, eu fiquei tão nervoso que a igreja que meu sogro era pastor, vinha gente de todos os lugares de Brasília, juízes, promotores, advogados, tinha todo tipo de gente. E meu sogro me botou para pregar domingo de noite. Eu falei para ele, pastor, eu não tenho condição. Ele falou, se você não pregar, olha o tanto que meu sogro era bonzinho. Se você não pregar, não terá mensagem, e eu vou dizer que te convidei para pregar e você não aceitou. Aí foi chegando o dia, eu falei, pastor, me livra dessa, eu prego em outro domingo. Ele falou, não, esse domingo, acabou. Chegou no domingo, eu falei, pastor, por favor, o que o senhor precisa? Eu não quero pregar. Ele falou, meu filho, se você não pregar, não tem mensagem. E eu vou dizer que você era o convidado. Irmão, minha mão pingava. Quando eu assumi a palavra, eu olhei aquela multidão, eu falei, pronto, agora estou perdido. Eu havia preparado uma mensagem no livro de João, capítulo 15,
falando da amizade de Jesus com os seus discípulos, o relacionamento. E eu comecei mostrando que Jesus amava os discípulos e os discípulos o amavam, e eu não saía dessa historinha. Meu sogro, todo pastor que ia pregar na igreja, bom ou não, ele fazia um encerramento, um fecho maravilhoso, ele praticamente pregava outra mensagem. Mas, como minha mensagem não tinha nem pé nem cabeça, talvez ele não conseguiu construir nada para fechar a mensagem. O tempo de mensagem na igreja era em torno de 60 a 70 minutos por culto. Naquele dia, eu preguei 13 minutos. Apenas 13 minutos. Meu sogro pegou o microfone da minha mão, falou: irmãos, vamos orar. Falei: vai orar e vai tentar dar aquela conclusão, vai tentar emendar a mensagem e vai fazer uma coisa melhor, diferente. Quando eu vejo, meu sogro está fazendo um apelo, aí que eu fiquei desesperado. Falei: o homem não conseguiu nem dar uma conclusão para o que eu falei. Estou perdido. Havia um número de decisão na igreja de 40 a 50 decisões por domingo à noite. Falei: se não tiver ninguém, que pastor sou eu, que pregador sou eu, que num culto de domingo de noite ninguém se salva. E eu pensando, não vai vir ninguém, eu estou perdido. Abaixei minha cabeça, meu sogro: quem quer aceitar Jesus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, naquela noite 34. Quando chegou o 34º, eu levantei a cabeça. Falou: opa, pelo menos alguém aceitou Jesus. Aí já fiquei todo alegre, todo satisfeito. Acabou a mensagem, as irmãs da igreja, que minha sogra dirigia, um grupo de oração, vieram falar comigo: meu filho, você é chamado mesmo, Deus te chamou para ser pastor, como Deus falou ao meu coração, como foi maravilhosa a sua mensagem. Eu saí dali, irmãos, depois daquele dia, decidido. Eu falei: Senhor, bom ou ruim, difícil ou fácil, eu entrego o meu coração para a tua obra. E nunca mais olhei para trás, nunca mais. Difícil, sempre foi, irmãos, sempre foi difícil. Pensa que é fácil você preparar uma mensagem para poder pregar, e eu já estou aqui há quase 30 anos. 30 anos, imagine o que é isso. 30 anos, a cada semana você tem que vir com uma mensagem diferente, com uma postura diferente. Mas eu resolvi obedecer a Deus. E como Deus tem falado ao meu espírito e ao meu coração, quando Deus encontrar disposição no seu coração, Ele vai falar com você. Lembre do exemplo de Samuel. O Senhor tentou até a terceira vez, porque viu desejo no coração de Samuel em obedecê-lo. Não foi qualquer coisa que Deus disse a Samuel. Deus entregou uma palavra de juízo contra o profeta e a sua família. Palavra dura, irmão. Samuel, uma criança, resolveu entregar a palavra que Deus havia dado a ele contra o profeta e a sua casa. Por isso Deus, por 3 vezes, foi atrás de Samuel, porque encontrou nele um coração disposto a obedecê-lo. Talvez você esteja nessa ânsia, nesse desejo, nesse anelo, pela vontade de Deus, pela voz de Deus, mas não tem 100% do seu coração rendido a Ele. Capricha aí, irmão. Pronto. Está disposto a entregar a sua vida? Deus falou com Abraão: entrega o teu filho a quem tu amas para mim. Se Deus pedisse aí isso a você, você entregaria? Tem gente que não entrega o dízimo, irmão, quanto mais o filho. Está disposto a ouvir a voz de Deus? Esteja disposto a obedecê-lo naquilo que Deus mandar você fazer. Um dia Deus me mandou dar 7 voltas no terreno da igreja, sozinho. Eu falei: Deus, que tolice.
Às vezes, sabe o que Deus quer, irmãos? Só testar o nosso coração, só para ver o nível de obediência que existe dentro de nós. Não mais do que isso. Que coisa mais fácil do que você sair daqui e dar 7 voltas no terreno da igreja? Mas isso pode trazer vergonha, vitupério, constrangimento. Aí você pensa nessa, para que tem a ver dar 7 voltas no terreno da igreja? Às vezes Deus está testando só o seu nível de obediência. Vamos ver em que nível de obediência ele está. Aí vai e pede aparentemente uma coisa assim: dê 7 voltas. Um dia, eu estava sentado ali na hora do louvor, Deus falou comigo, tinha um irmão sentado mais ou menos aqui. Eu saí do meu lugar, Deus falou comigo: sai do seu lugar e dê um abraço no irmão tal. Eu falei: o quê? E o louvor se processando, eu adorando, Deus falou: sai do seu lugar e dê um abraço no irmão fulano de tal. Mas audivelmente, sabe o que eu fiz? Falei: Senhor, que coisa fácil, só isso, sair do meu lugar e dar um abraço no irmão. Irmão, não demorei, eu saí do meu lugar, fica de pé, Ira. Aí eu cheguei: ô irmão, dá um abraço aqui. Quando eu dei um abraço do irmão, o cara desabou a chorar. Falei: meu Deus. Eu orei para o irmão assim, ele chorando, copiosa, e chorando. Falei: o que foi, irmão? Não, pastor, Deus me deu uma resposta. Eu não falei nada. Quando eu saí de casa, eu disse a Deus: Senhor, se tu queres que eu faça tal coisa, que o pastor me dê um abraço hoje na hora do culto. Irmão, olha o pedido do irmão me envolvendo na resposta dele. Se o Senhor quer que eu faça, que ele saia do lugar dele e me dê um abraço, fale comigo na hora do culto. Aí eu estou lá sentadinho, Deus me incomoda, vai lá e dá um abraço no irmão. Eu saí, dei um abraço, o irmão acabou de tanto chorar, porque Deus havia dado a resposta que ele havia pedido a Deus. Gente, está disposto a obedecer? Coisa simples e coisa difícil. Se você estiver, você está abrindo uma grande porta para Deus falar com você. Vamos ficar todos de pé. Oh, gente, tem tantos segredos espirituais para Deus falar conosco. A gente complica tanto e Deus está tirando. Ei, tira esse impedimento, tira o outro. Quer me ouvir? Me obedeça. Tenha disposição em seguir a minha orientação. Arrisca. Um dia eu fui ao médico: pastor, a gente vai entrar com uma intervenção bem específica de medicação para a gente atacar esse e esse problema. Segue a orientação que eu estou te dando, tome as coisas no horário, não falte nenhum dia. Comecei a melhorar, falei: não, esse aqui eu posso tirar, estou sentindo mais nada, aí esse aqui eu posso tirar. Chegou essa semana, eu tive que ligar para minha médica, falei: doutora, estou sentindo os sintomas de novo, o refluxo está me atacando, e agora até durante o dia. Falou: engraçado, não era para ter voltado, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Não, claro que não. Aquela medicação que eu mandei você tomar, um montilho depois da refeição, você está tomando? Falou: não, parei porque eu tinha melhorado. Falou: toma. Você trocou aquele remédio que eu falei para você trocar, porque o seu organismo já estava acostumado com aquele outro? Você começou a tomar o novo? Eu falei: ainda não. Ou seja, pastor, o senhor está fazendo errado, por isso o senhor voltou a ter o problema. Gente, quando você não quer ouvir, não tem jeito. Quando você não quer obedecer, você não vai ouvir. Esse é o problema. Deus está dando toda a orientação. Segue a regra, segue a risca que eu te mandei, que eu tenho um compromisso de falar com você. Me obedece, tenha prazer em me obedecer. Eu vou guiar você. Sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Imagine, você está andando e Deus mostrando para você: não faça isso, não vá a esse lugar, não fale isso. Ele vai te dar conselho, Ele vai te orientar.
Agora, você precisa ter a disposição em obedecer. Feche os seus olhos. Tire os impedimentos da sua vida. Tire todos os impedimentos e deixe Deus falar ao seu coração. Deixe a voz dele ser como voz de muitas águas, como voz de trovão, indiscutível, clara como o sol ao meio-dia. Eu provo para você que Deus tem um enorme interesse em falar ao seu coração, em trazer com clareza a direção que você precisa, a resposta específica dessa situação. Deus quer falar. Tire os impedimentos, deseje obedecer, mesmo que seja difícil, obedeça. Deus sabe por que está colocando essa situação para você. Deus que conhece hoje e o amanhã vai dirigir você a toda a verdade, vai querer poupar você de situações constrangedoras.